Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Galeria do Meteorito. E hoje eu tenho umas dicas incríveis aqui para passar para vocês, porque como vocês já sabem, né, tá todo mundo em casa, todo mundo tá tendo muito mais tempo para desenvolver atividades, para fazer várias coisas. Só que a gente sabe, né, que ficar em casa não por um, nem dois, nem três, mas vários dias nesse confinamento aí que não só pegou o Brasil, né, pegou vários países do mundo. Então às vezes não é tão fácil assim. E a gente pode ficar se perguntando, né, por que de tudo isso, o que eu vou fazer, dá aquele desespero, dá aquela ansiedade, a gente fica atacando a geladeira de madrugada, mas eu tenho aqui algumas dicas muito legais mesmo. Eu achei muito interessante o que alguns astronautas fizeram, né, como a Peggy Whitson, Scott Kelly, tem aquele o outro astronauta canadense também, o Hadfield, né, que ele ficou lá um bom tempo na Estação Espacial Internacional, e ele deu várias dicas também sobre como fazer, né, para a gente se adaptar a esse isolamento, né? Todo mundo dentro de casa, todo mundo sem sair de casa, sem sair no portão muitas vezes, né? Quem pode, ainda quem tem esse privilégio, né, de poder estar em casa o tempo inteiro para evitar, né, tudo isso que a gente está vendo aí que está acontecendo no mundo. Então tenho aqui dicas super, hiper, mega interessantes sobre como que a gente deve lidar com isso, né? E nada melhor do que os astronautas que ficam lá na Estação Espacial Internacional, né? Porque eles estão num ambiente de confinamento também, inclusive muito mais severo do que o nosso, né? O nosso é brincadeirinha, fichinha perto do que eles passam ou do que eles já passaram. Então nada melhor do que ter dicas desses astronautas sobre como a gente deve lidar, né, com esse confinamento, com esse auto-isolamento que a gente está tendo aí recentemente, tá? Então não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Ah, Richard, tá chato pra caramba ficar em casa, o que eu faço? Bom, se você pensa que tá chato pra caramba ficar em casa, imagina se você estivesse num ambiente muito menor do que a sua casa, né? Bem menor, inclusive, muitas vezes, né? Que é a Estação Espacial Internacional. Ah, Richard, mas lá eu tô no espaço, né? Mas mesmo assim, mesmo estando no espaço, é um ambiente de confinamento, os astronautas eles passam por situações extremas o tempo inteiro, né? Não só físicas, como psicológicas. Então tem aqui várias dicas, né, de alguns astronautas que deram aí tentando contribuir de alguma forma com essa situação global, né, que a gente está passando. A Peggy Whitson, por exemplo, né, essa astronauta aqui, que ela já está aposentada na verdade, mas em 2017 ela bateu um recorde, né, passando 665 dias no espaço, mas não foram seguidos, tá? É um valor aí cumulativo. No total, ela passou 665 dias no espaço, então ela tem muita propriedade para falar sobre como é passar por um confinamento, né? E no caso dela, muito maior do que o nosso, nem se compara, porque a gente ainda de vez em quando pode até ser que precise ali ir no mercado fazer alguma atividade assim, muito necessária, claro, né? Só o necessário, mas a gente ainda tem essa chance. No caso dos astronautas na Estação Espacial Internacional, não. Eles não podem simplesmente falar: ah, hoje eu tô precisando comprar, sei lá, uma cartela de ovo. Não, lá não tem isso, né? Lá eles estão realmente confinados numa situação muito mais extrema. E algumas dicas que a Peggy Whitson deu foram: em primeiro lugar, você ter uma interação com os isolados, né? No caso dela, com os outros astronautas. E no nosso caso, né, para quem não mora sozinho, claro, ter uma interação com quem está ali no mesmo ambiente, na mesma casa que você, passando por esse mesmo isolamento, tá? Outra coisa, né, os astronautas eles não escolhem com quem eles vão estar durante esse isolamento. A gente ainda tem essa preferência. Tudo bem que a gente não pode meio que escolher, né, mas de certa forma, aonde a gente mora, a gente escolheu morar, então automaticamente a gente está com pessoas que a gente conhece, que a gente tem um convívio, com família e tudo mais. Então é muito mais fácil do que você estar simplesmente com um monte de gente que você não tem intimidade alguma. Você vai ter que criar essa intimidade, tá? Uma coisa que ajuda a passar por esse momento de confinamento, né, também é você entender o propósito. Por qual propósito você está passando por isso, né? No nosso caso aqui é um evito. No nosso caso aqui é evitar esse contágio, né? Fazer pela saúde, não só nossa, como de todas as pessoas, de toda a sociedade, tá? Então a gente tem um propósito para fazer isso se tornar um pouco mais leve. Outra coisa também, você pode fazer trabalhos extras, né? Sabe aquela coisa que você sempre sonhou em fazer, você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, né? Você não tinha a chance, não tinha oportunidade. Que tal agora você começar a trabalhar nesses projetos, né? Seja aprender um idioma novo, seja escrever poesia, seja desenhar, qualquer coisa que você sempre teve vontade, sempre teve aquela, quem sabe, uma vocação, mas não tinha tempo, não tinha
disponibilidade para estar fazendo isso, então que tal agora a gente pegar, né, esses sonhos antigos, essas vontades que a gente sempre teve de fazer alguma tarefa, alguma atividade, a gente não tinha oportunidade antes, né? O Scott Kelly também é um outro astronauta, né? O Scott Kelly é astronauta americano que ficou lá praticamente um ano no espaço, entre 2015 e 2016. Ele ficou, né, essa missão dele de quase um ano lá no espaço foi para tentar entender quais são os efeitos, né, da microgravidade e do isolamento em um ser humano. Isso porque ele tem um irmão gêmeo que ficou aqui na Terra, né, também sendo estudado, e aí eles tiveram uma forma de comparar o organismo dos dois, já que eles são irmãos gêmeos, né, já que eles são gêmeos, então uma forma de comparar o organismo dos dois, a saúde e tudo mais, de você ver a diferença, né, praticamente de um mesmo ser humano, digamos assim, se ele está na Terra ou se ele está lá no espaço. O Scott Kelly, então, ele é uma pessoa muito mais regrada, então as dicas dele são um pouco diferentes ali, não sai tanto, mas são diferentes das dicas da Peggy Whitson, né? Ele disse que ele programou todo um schedule lá, toda uma agenda, né? Então ele deixava bem claro para ele mesmo que ele não ia passar tanto tempo na cama, ou seja, não ficar ali perdendo tempo, né? Você tem que se sentir útil, tem que ter tarefas para você realizar e tem que ter um plano em mente. E além disso, claro, não só ter uma vida super regrada ali com uma agendinha ali do que você vai fazer de manhã, tarde à noite, mas também ter o seu momento de diversão, né? Fazer alguma coisa divertida. No caso dele, lá na Estação Espacial Internacional, ele disse que ele gostava muito de, no fim do dia, reunir ali os amigos astronautas ali e assistir séries, filmes e comer coisa gostosa ali, né? No caso dele, ele abre aspas pro Scott Kelly, ele disse assim: eu assisti todos os episódios de Game of Thrones 2 vezes seguidas, tá? Então, quem sabe aí tem aquela série que você sempre teve vontade de assistir e agora você pode, tendo mais tempo livre em casa, né? Outra coisa, né? Ele disse que ele sentia muita saudade das cores verdes, né? Da natureza e tudo mais, que lá ele não tinha essa chance, aqui a gente tem de certa forma. Do cheiro da lama, ele falava que ele sentia muita falta, do azul do céu, né, e do calor do sol, né, do sol batendo no seu rosto. Lá ele não tinha essa oportunidade, aqui a gente tem, né, nem que você more num apartamento, tem algum momento ali que você vai conseguir tomar um banho de sol, coisa que os astronautas não conseguem. Então, para quem tem essa oportunidade também, né, quem mora em um ambiente que tem um contato com a natureza, então também tá aí uma chance bem legal, porque o contato com a natureza, né, ele melhora a nossa saúde física e mental, assim como exercícios físicos, né? Não é porque você está dentro de casa que você vai viver uma vida sedentária. Então, no caso do Scott Kelly, ele disse que ele focou muito em hobbies, em ler, aprender a tocar um instrumento diferente, né? Arte, criar, né, várias coisas, escrever, né, e também fazer videoconferências com aquelas pessoas que a gente gosta. E a gente tendo internet, né, a gente consegue fazer isso. A gente pode, quem sabe, todo dia tirar para fazer uma visita virtual para algum amigo, né? E o Chris Hadfield, ele meio que já é especialista nisso, né? Quando ele ficou lá na Estação Espacial Internacional, esse astronauta canadense, ele já fez uma série de vídeos mostrando como que é o dia de um astronauta lá na Estação Espacial Internacional. Então ele mostrou de tudo, né? Como que é fazer o café da manhã, como que é você escovar os dentes no espaço, como que é você fazer a limpeza ali no espaço, tudo o que você imagina que um astronauta pode passar no dia a dia dele, ele mostrou pra gente. Inclusive ele tem um canal no YouTube, né, eu vou deixar o link aqui num comentário fixado aqui embaixo, que ele mostra, né, ele lançou um vídeo chamado Guia de um Astronauta para o Auto-Isolamento. Então ele dá várias dicas ali super interessantes de como a gente lidar com esse confinamento. É tipo um Big Brother, né? Todo mundo tá meio que passando por um Big Brother em casa, tá? Tipo, cada um na sua casa, né? Então o Chris Hadfield, ele deu 4 passos para serem seguidos ali que ajuda bastante a gente ter um momento agradável nesse confinamento, tá? O primeiro passo, em primeiro lugar, evitar o pânico e entender os riscos, né? Por que a gente tá fazendo isso? Não significa que a gente tem que ficar super assustado vendo só jornal e notícia ruim o dia inteiro, mas a gente tem que entender quais são os riscos de uma forma calma e leve, né? Sem ter aquele pânico, aquela coisa que deixa a gente ansioso. Segundo passo, né? Por qual motivo eu estou fazendo isso, né? Qual é o objetivo maior? No nosso caso, é para evitar esse contágio, é pelo bem da saúde não só nosso, como de toda a sociedade, né? Terceiro passo, quais são as minhas obrigações, né? O que a gente vai seguir? Quais são as etapas que a gente vai tomar? Então, sabendo, né, dos riscos, do propósito que a gente está fazendo isso e das nossas obrigações, aí a gente vai para o quarto e último passo, de acordo com Chris Hadfield, que é ação, né? Começar novos projetos, aprender algo novo, né? Como ele disse, aprender um idioma novo, ler livros, escrever, criar, né? A gente tá tendo esse tempo, essa oportunidade de não só ficar em casa sem fazer nada, mas criar alguma coisa nova, né?
E aí abre aspas pro Chris Hadfield, ele disse assim, né? É uma chance que você tem de fazer coisas diferentes, que não podia fazer antes, e que talvez não possa futuramente, né? Porque aí quando tudo voltar ao normal, que sim, vai voltar ao normal, em algum momento vai voltar ao normal, a gente vai passar por isso tudo, e aí a gente não vai ter esse tempo. Então, vamos aproveitar esse tempo curto, né? Esse breve momento que a gente tem aí de confinamento, de auto-isolamento, pra gente fazer algo diferente. Esse verão eu decidi fazer algo de diferente. E aí ele disse assim, né? Cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus amigos e cuide da sua nave. A nossa nave, no caso, é a nossa casa, é o nosso apartamento, é o lugar, é o ambiente que a gente está passando a maior parte do nosso tempo nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele até desejou um feliz pouso, né, a todos, ou seja, nesse sentido, né, no caso, ele quis dizer quando tudo isso acabar, quando a gente puder finalmente sair das nossas naves domiciliares. E aí tem alguns pontos interessantes que eu gostaria também de compartilhar aí com vocês, né? O meu ponto de vista no caso, né? Como que eu tô lidando com isso. Eu tô em casa assim, não tô saindo pra nada, praticamente pra nada, né? Mas eu faço isso não só por mim, né? Na verdade, é pelo bem da sociedade. A gente tem que pensar assim, se todo mundo fizer o que eu tô fazendo, vai dar certo? Será que a gente vai conseguir ganhar essa batalha, né? Se todo mundo fizer o que eu estou fazendo agora, a gente tem que pensar não só no nosso ponto de vista, mas a gente tem que pensar como uma sociedade, né? Talvez isso tenha acontecido para a sociedade entender que a gente precisa ter um pensamento coletivo e não só aquele pensamento do eu, né? Pensar num bem maior, né? Então, alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A gente não tá com estranhos, diferente de um astronauta, né? A gente teve aí pontos de vista de pessoas que estiveram lá no espaço e que não escolheram com quem que eles iriam ficar confinados. Imagina pegar você agora, colocar dentro de um ambiente, de uma casa, de um apartamento bem pequenininho, tipo uma kitnet, só com pessoas que você nunca teve contato. Então, com certeza, seria muito mais difícil. A gente já tem esse ponto positivo, né? A gente está com a família. Ou, se você mora sozinho, de qualquer forma, você está no seu ambiente, que é a sua casa. Ou bem, né? A gente tem internet. Esse momento de isolamento que a gente está passando, né? Nunca foi tão propício no sentido pro lado bom, né? Porque se fosse alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente estaria realmente isolado, né? Só dependendo da TV. Hoje não, hoje a gente tem internet. Então a gente tem o mundo todo, né, dentro da nossa casa se a gente quiser. Então a gente pode aprender alguma coisa, a gente pode estudar alguma coisa diferente. Algo de diferente. A gente pode estar ensinando alguma coisa diferente para alguém. Então aproveitar esse momento que a gente tem, né, atualmente, que a gente tem essa internet e a gente está conectado com todo o planeta, né, com todo o globo. E o melhor, né, a gente está tendo tempo. O tempo é super precioso, é mega precioso. Então muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não tem tempo para fazer muita coisa, né? Então, seja você que você vai para escola, ou vai para faculdade, ou vai trabalhar, né? Ou vai para faculdade e vai trabalhar também, então fica aquela correria do dia a dia. Finalmente, a gente está tendo um tempo, a gente tem que pegar as coisas pelo lado positivo. Então, tendo esse tempo, o que eu vou fazer com esse meu tempo livre, né? O tempo realmente é muito, muito precioso, né? Muita gente daria tudo para ter alguns minutos a mais de vida, um dia a mais de vida, e a gente está tendo aí um presente de ouro mesmo, que é o tempo livre, pra gente finalmente fazer aquela atividade, aquela tarefa, aquele sonho que a gente sempre teve e muitas vezes a gente acaba não tendo tempo pela correria do dia a dia. Outra coisa, né, o nosso objetivo qual que é? Ajudar aqueles que também não podem ficar em casa, né, porque muitos serviços aí, muitas pessoas, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo da situação, não podem ficar em casa, né. Por exemplo, os médicos, o pessoal que trabalha na área da saúde e vários serviços essenciais aí que não podem parar. Essas pessoas, né, são os verdadeiros heróis que estão mantendo aí a sociedade ainda funcionando, de certa forma, e já que a gente está em casa, né, que a gente tem esse privilégio, algumas pessoas, de estar em casa, de não estar tendo o risco de se contagiar e de contagiar os seus familiares, os seus amigos, então a gente também está fazendo isso por aqueles que estão na linha de frente lá, né, lidando com tudo isso. Tipo, cara a cara com o problema, né. Então a gente já tem um propósito, a gente tem tudo, e que tal... Claro, já que o meu canal é de astronomia, eu não poderia dar uma dica melhor do que tal a gente aproveitar esse tempo para entender um pouco mais sobre o espaço, sobre o céu, sobre o universo, tá? Existem várias formas da gente fazer isso, existem livros que a gente pode ler, pela internet mesmo, você não precisa nem sair na livraria, né? Hoje em dia a gente lê pelo celular, pelo computador, e uma forma de contribuir para isso, finalmente eu vou colocar uma coisa em prática, sabe aquela coisa de... uma tarefa, algum objetivo que a gente tinha, mas a gente não tinha tempo para fazer isso? Então, tem uma série que tem lá no nosso site, né, o galeriadometeorito.com, que é como seria viver em outros planetas. Tipo, qual seria a nossa experiência se a gente estivesse, por exemplo, nesse momento em Saturno?
ou se a gente estivesse em Vênus ou em Mercúrio, né? Quais seriam nossas experiências, o que a gente conseguiria ver, como seria a nossa visão do céu nesse lugar, tá? Então, eu vou fazer uma série de vídeos, eles vão estar saindo aí periodicamente, aqui no nosso canal Galeria do Meteorito, então vocês vão ter a oportunidade de ter uma ideia, uma base de como seria se vocês tivessem que viver em outros mundos aqui do Sistema Solar, tá? Seja em planetas ou em luas. Então, essa série tá imperdível, eu já fiz a pauta, inclusive, para o primeiro episódio, que vai ser como seria viver em Mercúrio. Eu vou estar contando para vocês quais seriam as suas experiências se vocês estivessem lá na superfície de Mercúrio para viver por um tempo, por exemplo, numa base, tá? Como um astronauta. Então fiquem ligados aí, nos próximos dias de confinamento vocês vão ter uma novidade aqui no canal, uma série que vai ser aí, não digo diária, né, mas vai ter uma periodicidade legal aí pra gente estar acompanhando nos próximos dias. E espero que vocês também consigam aproveitar esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento que a gente está em casa, para fazer coisas bem interessantes para aprender sobre o céu, aprender sobre o espaço. Eu vou deixar um link aqui em cima agora no cardzinho de um aplicativo chamado Carta Celeste, que vocês podem baixar para celular, e vocês apontam para o céu e vocês vão estar conhecendo as constelações, as estrelas, né, os planetas que estão visíveis, né, existem vários planetas que a gente consegue observar a olho nu, vários planetas que inclusive nessa época do ano agora a gente está tendo a oportunidade de observar, e então vou deixar mais um link aqui interessante também sobre como observar satélites, né, que vários satélites passam o tempo inteiro aí no nosso céu, próximo do entardecer e antes do amanhecer, e a gente também tem a oportunidade de conhecer aí um pouco do céu e do espaço, tá certo? E fiquem ligados, claro, aqui no canal, deixa aquele like aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais, estou fazendo vários stories nesse Fique em Casa, né, lá no Instagram, todos os links eu vou deixar num comentário fixado aqui embaixo. Então, vamos ficar em casa, vamos aproveitar esse tempo livre e vamos cuidar da nossa saúde e da saúde de todos aqueles que a gente ama. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau!